Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo nós falaremos sobre personalidade. Eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva nesse canal para ajudar o canal a crescer dia após dia. Personalidade, pessoal, você foi ensinado que você tem uma personalidade, já começou completamente errado. A personalidade, ela vai interferir completamente na sua vida, positivamente ou negativamente, a depender de como você está utilizando a sua personalidade, beleza? Você já deve ter percebido que eu estou fazendo uma enxurrada de vídeos aqui nesse canal que vai te ajudar a destravar sua vida, a ganhar mais dinheiro, a desbloquear o relacionamento perfeito, desbloquear o carro que você quer, ter os objetos que você quer, viver a sua vida de maneira plena e tranquila. Eu estou fazendo um vídeo para te ajudar nisso daqui, porque não adianta eu tentar falar de coisas iluminadas, tentar falar de coisas transcendentais que vão além da matéria se você ainda está com problemas em cada uma dessas coisas, entendeu? Então vamos destravar completamente todas essas coisas. Eu só vou parar de falar desses assuntos quando eu ver que as pessoas estão perdendo o interesse no assunto, porque isso vai significar uma das duas, ou que a pessoa está conseguindo resolver esses problemas, ou que ela está desistindo de resolver esses problemas, o que é um grande problema, inclusive. Desistir de resolver um problema é um problema. Mas se for o primeiro caso, perfeito. A gente vai poder falar de outros assuntos que estão além, que são superiores e têm um grau de importância ainda maior do que esses daqui. Por que que eu estou falando de personalidade? Como que a personalidade vai interferir na sua vida? Eu estava conversando com uma pessoa que estava tentando ensinar essa pessoa a ideia de que nós não temos apenas uma personalidade. Mas você sabe, né? As pessoas, quando se deparam com um assunto que vai mudar a vida delas, que vai fazer ela desbloquear vários insights, vai fazer ela quebrar crenças e paradigmas limitantes, você sabe que a pessoa entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Fica impossível ensinar uma pessoa que está apegada aos próprios paradigmas. Você tem dezenas de milhares de personalidades essas que você sequer conhece e você não percebe que você vive nelas. Você tem praticamente uma personalidade para cada ocasião, para cada pensamento, para cada sentimento que você tem uma personalidade. É uma personalidade, tem toda uma arquitetura psicológica por trás de tudo isso, entendeu? Então não é uma coisa que eu estou falando aqui asneira. Existe uma psicologia por trás de cada situação que você vive, ou seja, é uma personalidade. Quando você está lidando com o seu chefe, você tem uma personalidade. Quando você está lidando com um cliente, você tem outra personalidade. Quando você está gravando um vídeo aqui, você tem uma personalidade. Você tem dezenas de milhares de personalidades, fora as personalidades que não são as que foram criadas por você. São personalidades que estão fora de você e que você canaliza algumas impressões dessas personalidades. São as famosas entidades. Algumas pessoas acham que estão vivendo por conta própria, mas elas estão 100% inseridas em uma entidade, ou seja, ela abriu tanto o corpo dela, ela esqueceu tanto de quem ela é verdadeiramente, que ela tem tantas personalidades que essa entidade entra e toma e assume o controle da vida dela. Tem pessoas que eu disse para você, as pessoas não são mais elas mesmas, são uma entidade que está vivendo através daquela pessoa, porque a entidade conversa com ela, dá ideia para ela, fala como que ela deve agir, deve se comportar, então não é mais ela vivendo por ela mesma, é a entidade, geralmente obsessores, porque o mentor não faz isso. O mentor ele está aqui para te observar e te dar alguns insights de como melhorar, de como evitar uma tragédia, de como fazer isso, fazer aquilo, mas ele não toma conta do seu corpo. Algumas entidades, geralmente os obsessores tomam conta do corpo. E aí tem que pensar, onde está havendo a abertura aqui? Onde foi que eu esqueci quem eu sou? Onde foi que eu perdi a minha verdade? Você tem dezenas de milhares de personalidades porque você tem uma para cada ocasião, mas nenhuma dessas é você. Dormer diz uma coisa muito interessante. As pessoas, elas se deixam levar pelos cenários e pelos roteiros da vida. Então, uma pessoa que cresceu em um ambiente e foi inserida, ensinada através daquele ambiente, ela vai acreditar que ela é quem é por conta do ambiente. Mas se ela tivesse crescido em um outro lugar, a personalidade dela seria completamente diferente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe uma essência por trás de cada personalidade das pessoas. Essa é a sua verdadeira personalidade. A pessoa que se aproxima dessa personalidade não vai ver a vida como algo que pode abater ela. Não vai ver a Matrix como algo que pode dominar ela. Porque ela vai ter a verdade interna dela, vai saber que cada uma dessas personalidades que ela tem, para cada ocasião da vida dela, são apenas personagens, é uma mera atuação. Então ela não vai se deixar se envolver por nenhuma dessas atuações. Então você está atuando a casinha com papai, mamãe, filhinho, pai, etc., madrasta, madrinho, padrinho, casamento, tudo isso é um cenário. E você cria uma personalidade e vive dentro desse cenário. E aí existem pessoas que elas odeiam viver uma personalidade que ela sabe que não é ela. Então essas pessoas elas se afastam um pouco do roteiro e conseguem ver de longe. A maioria das pessoas não conseguem fazer isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que
Existe uma personalidade verdadeira dentro de você. A personalidade que antecedeu toda a sua existência. Antes dessa vida, antes das outras vidas, antes de você conhecer o seu pai e a sua mãe, já havia uma essência dentro de você. Tem uma passagem da Bíblia que diz que Deus te conhece antes mesmo de você nascer, porque Ele conhece a sua verdadeira personalidade. Ele sabe quem você realmente é. Por que eu digo que quem conhece de personalidade vai conseguir destravar a própria vida? Porque a personalidade da vida travada é uma personalidade que está atuando ser você. Não é você verdadeiramente. Você, genuinamente, não tem nenhum problema. Você não tem nenhuma dificuldade. Essas são as suas personalidades que tem. Quando a pessoa está muito identificada com uma personalidade, fica difícil dela ver que ela não tem problemas. Quem tem problema é a personalidade, o roteiro que ela criou, o cenário que ela vive. O palco que ela construiu para ela é quem tem a dificuldade, mas ela genuinamente, verdadeiramente, o interno dela não tem nenhum problema. Por isso que Jesus, quando ele veio para a Terra, ele se permitiu ser crucificado, porque aquilo era só um roteiro. Aquilo não machuca verdadeiramente ele. É impossível que algo te machuque verdadeiramente. Você está entendendo a imensidão da mensagem que eu estou passando para você aqui? O quanto isso pode melhorar a sua vida? Você, de repente, parar de ser uma pessoa extremamente apegada a um relacionamento tóxico, porque você sabe que não é você quem está apegado. É a personalidade, o roteiro que você criou para você. A sua essência não é apegada a nada. Você saber que você tem todo o potencial que você precisa para crescer. Já houveram experimentos em que as pessoas aprendiam coisas por simplesmente criar uma dissociação. Então a pessoa era hipnotizada, entrava em estado de transe e era inserida uma nova personalidade na mente dessa pessoa. Uma personalidade que, por exemplo, compreende completamente aritmética avançada. E a pessoa era de humanas e não sabia nada de aritmética. Quando a pessoa volta para ela, ela entende completamente a aritmética, porque é a personalidade que foi inserida nela. Uma pessoa que não sabia nada de física quântica, entrou em transe, inseriu na mente dela de que agora ela tem a personalidade que entende a física quântica. Quando a pessoa acorda, ela entende todos os conceitos de física quântica. Então você entende que o nosso cérebro ele é muito mais complexo, a nossa consciência é muito mais complexa do que uma única personalidade. Os seus problemas não são os seus problemas, são os problemas da personalidade que você acredita ser. A pessoa que vive constantemente acreditando ser uma atuação, uma personalidade, ela vai viver todos os traumas, todos os problemas como se fosse ela. Ela vai alimentar e vai dar ênfase a todos esses cenários e roteiros. Cara, leia A Escola dos Deuses. É um livro que eu recomendo para você conseguir compreender o que eu estou te falando aqui. Porque lá, Durmer fala em uma passagem sobre a atuação. E ele fala o seguinte: quando uma pessoa entra em um personagem, entra em uma atuação, ela permite que tanto as coisas boas daquele personagem, quanto as coisas ruins desse personagem venham a acontecer. Então, se você vive o personagem que está incessantemente buscando dinheiro, qual que é o polo ruim desse personagem? A coisa ruim que esse personagem vai viver, na pior das hipóteses: ser mendigo, não ter dinheiro, viver em constante escassez. E o polo positivo, essa pessoa vai ter muito dinheiro, rios e rios de dinheiro, mas os dois polos são insignificantes para a centelha. A centelha é a sua verdadeira personalidade. Felipe, o que é a centelha? Uma consciência do todo, um fragmento do todo que se organizou em você. Essa é a sua verdadeira personalidade. E cada organização tem uma distinção. Por isso que Buda era diferente de Lao Tse. Por isso que Lao Tse era diferente de Cristo, embora todos vivessem na centelha. Porque é uma personalidade que foi organizada de maneira diferente em cada ser. O todo tem esse poder de falar: olha, você vai ter esse nível de singularidade, de complexidade. Aquele outro ser vai ter aquele nível de singularidade e complexidade. Então vocês serão ambas centelhas, ambas irmãs, mas serão diferentes. A sua verdadeira personalidade será diferente da verdadeira personalidade daquela pessoa, mas ambos estarão dentro do mesmo conhecimento, dentro da mesma linha, terão o mesmo grau de informação, mas serão seres diferentes. A personalidade será diferente. E aí, dessa personalidade, como você é um co-criador significa o quê? Criar junto com o Criador. Então, você é um co-criador, você está criando junto com o co-criador, com o Criador. Então, o que você cria? Você cria novas personalidades. Porque se o todo cria personalidades, organiza consciências, você também organiza as consciências dentro de você. Olha só como isso daqui é magnífico, é bonito. Você consegue criar uma consciência dentro de você, mas você se envolve tanto com ela que você se esquece de quem você é. O todo, ele consegue criar todas as consciências organizadas e ainda assim permanecer sabendo que aquelas consciências organizadas são parte dele, mas não são ele em essência. Ele em essência é tudo, não é uma só, entende?
Ele consegue ter essa consciência. Você, como co-criador, deve ter essa consciência também. Porque eu tenho o potencial de criar o que eu quero na minha vida. Eu tenho o potencial de viver como pai, como marido, tenho o potencial de viver como mãe, como esposa, tenho o potencial de viver como um piloto de Fórmula 1, mas todas essas são personalidades que não são eu. Por isso que uma pessoa, quando ela acha que alcançou todos os objetivos, todos os resultados que ela gostaria de ter alcançado, quando ela chega lá, ela fala, cara, isso daqui não me preencheu. Por quê? Não foi conquistada através da centelha, foi conquistada através de uma senha, de uma personalidade, que não é ela genuinamente. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela vive muito em uma personalidade e se envolve muito com essa personalidade, ela deixa de dar atenção à verdadeira centelha dela. E quanto mais ela vai dando atenção para a personalidade e vai retirando a atenção da centelha dela, essa centelha começa a pedir para sair. E aí a pessoa vivendo tanto nessa personalidade, que ela se identifica tanto com essa personalidade, pode passar rios de vidas com essa mesma personalidade, ou com algumas outras personalidades, mas nunca a personalidade da centelha, que vai chegar uma hora que essa centelha ela vai querer explodir. E aí você vai ver que essa pessoa, nossa, essa pessoa enlouqueceu, essa pessoa mudou do dia para noite, essa pessoa está completamente diferente. Ela se iluminou, ela descobriu quem ela realmente é. De tanto que a centelha foi reprimida, porque a energia não pode ser reprimida, mas quando você tenta reprimir a energia da centelha, a centelha explode. Então ela vai gritar. A pessoa muda completamente, a pessoa, ela parece ter mudado, mas ela só voltou a ser quem ela realmente é. Pessoal, esse daqui é um conhecimento que eu sei que vai entrar na cabeça de apenas alguns de vocês. Não vai entrar na cabeça de todos, porque é um conhecimento que está falando que você não é você, entendeu? Então, Felipe, como assim eu não sou eu? Eu estou sentindo essa doença aqui, então não é eu que estou sentindo essa doença? É essa personalidade que eu criei para mim? Exatamente. Felipe, eu tô pobre aqui, eu tô querendo enriquecer, então não é eu que estou querendo enriquecer? É essa personalidade? Exatamente. E aí, quando você conquistar todas essas coisas, e um dia você vai conquistar, porque tudo que você quer vem até você. Então, se você quer ter dinheiro, você vai alcançar esse dinheiro. Se você quer ter saúde, você vai alcançar essa saúde. Se você quer ter um bom relacionamento, você vai alcançar esse bom relacionamento. Tudo que você quer, você vai alcançar. É inevitável isso daqui, tá bom? Mas quando você tiver todas essas coisas, você vai falar, cara, não é isso. Não, eu vou continuar, porque eu não sei para qual caminho ir, para quem não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve. Então, eu vou continuar seguindo esse caminho aqui dessa personalidade, mas sabendo que não é ela. E aí as pessoas vão morrendo dia após dia. Marco Polo, no livro O Alquimista, tem uma passagem que ele conversa com a amada dele e ela fala exatamente isso. Ela fala, olha, eu sei que você quer ficar aqui comigo, mas se você ficar aqui comigo, a centelha que está dentro de você vai começar a pedir para sair. Porque a sua centelha quer explorar o mundo, quer conhecer a vida, quer conhecer a língua, a linguagem do planeta, a linguagem do mundo, que é como chama no Alquimista. E aí ela fala assim, então, você vai negar, você já está começando a negar essa sua centelha, e ela vai começar a calar. E quando ela começar a calar, ela vai começar a te dar alguns avisos durante o nosso relacionamento. E aí nós vamos começar a ter intrigas nesse relacionamento, porque a sua centelha está pedindo para sair. E aí ela vai começar a mandar, e você vai continuar comigo, você não vai escutar ela e ela vai parar de falar com você. E aí você vai morrer, vai viver uma personalidade artificial. E é isso que as pessoas têm vivido hoje em dia. Personalidades que não são elas. Elas criaram essas personalidades. Lembra, Clube da Luta? Você não é seu trabalho, você não é seu emprego, você não é seu relacionamento. Você só é a pessoa que está querendo chamar a atenção para si, porque você é quem está querendo ganhar a cena nessa atuação. Mas nada disso é você. Quando você entendeu que o Clube da Luta quis dizer para você, que foi uma mensagem espiritual, tá? O Clube da Luta é uma mensagem espiritual, você vai entender o que eu estou falando aqui. Você não é a porra do seu emprego, é o que ele fala. Ele fala com essas palavras aqui, você não é a porra do seu emprego. Você é o idiota que está tentando chamar a atenção desse mundo. Mas nada disso é você. Você, em essência, não precisa de nada disso, você não precisa do seu emprego. Então o Clube da Luta vem como uma fuga dessas personalidades. Eu vou sair dessa personalidade aqui, desse emprego, e nada vai acontecer comigo, nada acontece com essas pessoas. Elas explodem em vários prédios lá, ninguém sabe quem elas são. Porque elas viveram a verdadeira personalidade delas, que explodiu como uma centelha, então se revoltou, né? Não que a centelha tenha se revoltado, mas a personalidade que vem em seguida da centelha se revoltou e quis explodir tudo. Enfim, a mensagem do Clube da Luta é uma mensagem muito profunda. Vale a pena você assistir esse filme com esses olhos de, cara, é um filme aqui para libertar você. É um filme para falar, cara, você não precisa tentar agradar o mundo. Você precisa fazer com que o mundo tente agradar você. Você tem que parar de tentar não incomodar o mundo e deixar que o mundo se incomode com a sua presença. Porque é de fato isso, quando o mundo está se incomodando com a sua presença,
olha só, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito silenciosa. E as pessoas se incomodavam muito com o meu silêncio. E eu era sério, né? Eu tenho um rosto sério e ainda fico em silêncio. As pessoas ficam, pô, e esse moleque aí? Ele não fala nada, ele não tá vivendo por quê? Entendeu? E as pessoas, pra mim, na minha concepção, as pessoas estavam tentando me controlar, tentando me encaixotar na casinha delas de compreensão. Eu não consigo entender essa criança, por isso eu vou encaixotar ela nessa casinha. Quando você era criança, aconteceu a mesma coisa com você. As pessoas não conseguiam te compreender, porque ninguém consegue compreender uma criança, tá? Então, as pessoas não conseguiam te compreender, então elas iam tentando te moldar. Ia te dando umas ferruagens, outras ferruagens ali, e essas ferruagens foram moldando a sua personalidade. Ali você esqueceu quem é a sua centelha. Então as pessoas, elas criticam, o mundo te critica, o mundo tenta te esmagar porque ele quer te controlar. E voltando à ideia do Dreamer, Dreamer diz: nada que acontecer com você será culpa do mundo. Tudo será culpa sua porque você permitiu que isso acontecesse. Você está dando toda a permissão para toda a maldade acontecer na sua vida. Você tem o direito de falar, eu não quero isso, mas ainda assim você aceitou. Por N motivos, talvez por querer ser o coitadinho da conversa e ganhar a atenção das pessoas, assim como no personagem do livro, talvez por querer viver as riquezas achando que o mundo se resume a isso, talvez por querer ser visto como um bom homem, uma boa mulher, uma boa pessoa, um iluminado, queira ou não. Não importa. Talvez por querer todas essas coisas, você vai se moldando essas personalidades e permitindo que as atrocidades que o mundo tem a oferecer aconteçam com você. Mas porque você permitiu em primeira instância. Então, nada acontece sem a sua permissão. Essa é uma passagem muito bonita do livro A Escola dos Deuses. No momento que você der a permissão para acontecer, vai acontecer. Deu a permissão para a pobreza vir para a sua vida, a pobreza vai vir para a sua vida e vai vir destruindo. Não porque o mundo é mau, mas porque há potenciais negativos e potenciais positivos no mundo. Lembra? O todo não pode se limitar. Portanto, o todo deve permitir o livre-arbítrio, ou seja, o poder do vento correr, a liberdade do vento, é o livre-arbítrio. O poder do vento correr sem mexer. Ninguém pode tocar o vento e falar, vento, pare. A não ser que seja o próprio todo, assim como Cristo fez. Vento, cale-se, mar, calma. A não ser que seja o próprio Cristo. Mas é o livre-arbítrio, é uma representação do livre-arbítrio, é o vento. Então, o todo não pode parar o vento, tem que deixar o vento porque o vento tem o próprio livre-arbítrio, entendeu? Então, existe o livre-arbítrio do mal e existe o livre-arbítrio do bem. Cada ser humano tem o poder de viver o mal, viver o bem. Então, o mal existe e o bem existe, mas nenhum deles devem te afetar, porque a sua personalidade é o próprio todo. Você é um pedaço e, ao mesmo tempo, inteiramente todo. Só é uma consciência mais organizada. Quando você estiver ciente disso, você se tornará Deus. Assim como Cristo diz, vós sois deuses. Está lá, está escrito. É só você pegar a Bíblia e procurar. Vós sois deuses. Mas por não saberem que são deuses, morrerão como homens. O que ele quis dizer aqui? Você se envolverá tanto nessas personalidades, você se permitirá tanto se envolver com o teatro do mundo que você se esquecerá de quem você é e morrerá como um mero ator. Olha só, você morrerá atuando personalidades que não são você. É isso que ele quis dizer. Então, vós sois deuses, mas se esqueceram disso. São deuses implorando para Deus ajudá-los, sendo que vocês têm todo o poder de vocês mesmos se ajudarem. Felipe, mas eu não sei por onde começar. Quem não sabe por onde começar é a sua personalidade. Dentro de você já existe uma inteligência que sabe exatamente o que fazer. No livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele fala sobre a ideia de um outro eu. O outro eu não é nada mais nada menos do que o verdadeiro você. Existem as subpersonalidades deste outro eu, que advém dele, porque ele tem um poder de co-criador, então ele cria novas personalidades. E aí, quando você se dissocia dessas personalidades, você entra no seu outro eu, que é o seu eu original. Então, esse eu original sabe exatamente o que fazer. Tanto que no livro de Napoleão Hill, o cara não tinha um puto no bolso, ele não tinha dinheiro para nada. Então, o que ele fez durante vivendo esse outro eu? Ele alugou a cobertura mais cara do hotel mais lindo que existia na cidade que ele estava vivendo. Não tinha um dinheiro no bolso, mas ele resolveu. Porque é assim que o seu outro eu funciona. Confiança extrema no caminho, na jornada. Saber que a vida não pode te afetar, que se algo ruim acontecer, cara, esse corpo aqui, não importa muito esse corpo. Esse corpo aqui, ele só é um protótipo que a sua consciência está usando. Então, ele só é um canal que a sua consciência está usando para viver nesse mundo aqui. Tá bem que o corpo, você quer ficar um pouquinho mais de tempo nesse mundo aqui, mas depois que você sair daqui,
Você está diante do infinito, meu amigo. Você tem o poder de viver, vagar por tudo que você quer viver e vagar. Lá você pode ver relacionamentos também, nada te impede. Lá você pode ter dinheiro, pode materializar dinheiro com pensamento. Lá você pode ir para a praia, lá você pode ter um iate. Lá você pode fazer tudo o que você faz aqui, que você quer fazer aqui. Mas o que te coloca aqui? O seu esquecimento. Por você se esquecer, você deve passar por toda a jornada de todas essas personalidades até entender, nenhuma dessas personalidades sou eu. E aí, quando você entende isso, você entra no que o Yogananda ensinou, Mahasamadhi, você sai daqui conscientemente. Não adianta você querer sair daqui forçadamente sem aprender a lição primeiro. Primeiro você aprende a lição, compreende o infinito. Compreendendo o infinito, a sua centelha chega à conclusão. Não adianta você querer que as suas personalidades tomem as conclusões da sua vida. É o que você está tentando fazer. Imagine só que você tem uma sala, uma mesa com várias e várias pessoas ali conversando qual que é a melhor situação para você viver. Cadê o líder da cadeira maior que tem nessa mesa? Ele foi embora, foi tomar um café. Quando ele voltar, todas essas personalidades somem. Só vai ter ele nessa mesa e vai falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai ter mais essas confusões, essas dualidades, essas intrigas internas que você tem. Vai ser você com você. Não sei se você percebeu, mas a todo instante você está vivendo com você mesmo. Não existe mais ninguém. É só você olhando a vida. E tudo que está acontecendo ao seu redor é você e suas interpretações. O que você tem verdadeiro controle não é de mudar a matéria. O seu verdadeiro controle está dentro de você nas suas interpretações do que é a matéria, do que é a realidade, do que é esse mundo. É o que você tem verdadeiro controle. Quando você toma ciência disso, nada mais pode te controlar. Emoções passam a ser meras subpersonalidades. Elas não determinam mais quem você é. Seus pensamentos passam a ser meros ventos que vêm e vão, e você permite que eles venham e vão. Dizem que mente vazia é a oficina do diabo. Pelo contrário, a mente vazia é quem tem o verdadeiro poder. Porque ela não está em nenhuma personalidade, ela está vivendo a origem dela. O coração puro está vivendo a origem dele. Então, entenda. Se dissocie um pouco das suas personalidades. Se dissocie não do seu dinheiro, não do seu carro, não do que você quer, mas do que a sua personalidade é. Quando você olhar para essa personalidade, para tudo que você construiu, para tudo que a sociedade construiu, porque é o que ela faz, ela molda quem você é. O que é uma lavagem cerebral? Você já parou para pensar nisso? O que é uma lavagem cerebral? Lavagem cerebral é somente introdução de ideias na sua mente para criar uma personalidade inteira, em uma nação inteira, e uma personalidade todas parecidas. Então, se você for conversar com uma pessoa de uma população, de uma nação, de um povão, por exemplo, você vai ver que as pessoas têm as mesmas ideias, a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir, se irritam pelas mesmas coisas, se deixam levar pelas mesmas situações. Por quê? Elas foram moldadas a isso. Existe um sistema, uma arquitetura inteira para que as pessoas sejam parecidas. Nenhuma delas são. Todas possuem uma essência singular uma da outra. Completamente diferente, impossível de ser copiada, porém elas se esqueceram disso. Então elas vivem essas personalidades. Dessas pessoas, existem algumas que nós podemos resgatar. Dessas pessoas, existem pessoas que realmente entendem que elas não são aquela personalidade, mas elas ainda não entendem quem elas realmente são. Mas essas pessoas, pode ser até mesmo você, eu posso mostrar o caminho para você e falar, olha, você é isso daqui. Essa é a sua origem, eu não posso moldar quem você é, só posso fazer você lembrar de quem você é. É o que eu posso fazer. Ninguém pode chegar perto de você e falar, você é isso. No momento que você permitir que alguém faça isso, você se envolveu com uma subpersonalidade. E você não está vivendo você verdadeiramente. Você verdadeiramente não pode ser moldado. Quando uma pessoa fala, você é arrogante, eu tenho a minha personalidade arrogante. Se eu quiser parecer uma pessoa, atuar uma pessoa arrogante, eu posso atuar, mas eu não estou envolvido com ela. Eu posso atuar ser um bom samaritano, um bonzinho que doa milhões e milhões para as pessoas. Eu posso atuar, mas eu não estou envolvido com ela. Eu não sou nem um bonzinho, nem um arrogante. Eu não sou nem um feliz, nem um cara fechada. Eu não sou nem um sério, nem um cético, nem um mente fechada, nem um mente aberta. Eu não estou em nenhuma dessas personalidades. Mas eu posso atuar elas com tanta precisão que você vai se convencer de que eu sou elas. Mas eu não sou. Eu estou desligado delas. Em qualquer momento eu posso falar, eu não sou nada disso. Nesse momento aqui eu estou atuando uma personalidade. Eu poderia estar 100% na minha centelha aqui? Poderia, mas você não iria compreender, porque a centelha não fala através de pensamento nem de palavras. A centelha fala através de emoção, ressonância. Então é centelha com centelha, comunicação direta. Não é a comunicação que vem aqui na minha cabeça, desce pela boca, sai em forma de vibração, chega até o microfone, passa por você, passa por sua onda de interpretação da sua personalidade para que talvez entre na sua centelha. Não. Para mim conversar com uma pessoa através da minha centelha, tem que ser outra centelha.
O que te dá essa liberdade? O que traz esse potencial? O que pode trazer essa oportunidade para você de viver centelha com centelha? A paixão, um relacionamento, o mastermind, como Napoleão Hill. Então você vive com uma outra pessoa que está em tanta sintonia com você em todos os sentidos que a centelha já conversa direto com ela. E aí você vai ver algumas coisas sobrenaturais acontecerem. Você pensar em alguma coisa, a pessoa falar. Você começar a cantarolar uma música e a pessoa falar, nossa, eu estava cantarolando na minha mente essa música. Você sentiu uma intuição e a pessoa sentiu imediatamente. E já foi feito estudos com isso. Uma pessoa, ela estava em uma maca, e ela era tomada a choque, direto, sofrendo choque. E uma outra pessoa, o namorado, o esposo dela, era colocado em uma outra sala e mediu-se as ondas cerebrais desse marido dela, desse namorado, enquanto ela tomava choque. O marido dela, através das ondas cerebrais, sofria o mesmo nível de dor que a mulher dele estava sofrendo. Por quê? Mastermind. Eles estão distantes na linha temporal densa que nós estamos vendo, mas no plano superior eles são apenas um. Então a onda se esticou, é uma única onda. Isso é o mastermind. Então ter um relacionamento pode te dar essa oportunidade. Precisa ser um relacionamento romântico? Não, um relacionamento com um amigo. Então você conversando com um parceiro seu, com uma amiga sua, você pode sentir essa sintonia, onde não há mais o diálogo verbal ou pouco diálogo verbal. A maioria do diálogo é sintonia emocional. Quando a centelha encontra um ser assim, não há mais essa necessidade de criação de personalidade. Ali você pode ser inteiro. É o sonho de todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, é esse. A centelha de todos que vocês estão assistindo, de você que está assistindo esse vídeo aqui, o seu sonho é poder ser livre. Ser livre para ser sua centelha, porque esse é o seu sonho de criança. Quando você era criança, antes de ser moldado, você só queria ser aceito. Você só queria falar, nossa, esse daqui sou eu e eu sou aceito nesse ambiente, as pessoas gostam de mim, essa é a minha centelha e ninguém vai falar que eu não sou isso, que isso daqui tá feio, que isso tá errado. Não, isso daqui sou eu. Sério? Só que você cresceu e esse sonho prevaleceu, porque o sonho de toda centelha é ser abraçado por outra centelha. O sonho de toda centelha é ser abraçado por outra centelha. Só que você não entende isso. Então você busca esse seu sonho em relacionamentos vazios, relacionamentos tóxicos, porque quem está buscando é a sua centelha, mas quem está interpretando essa busca é a sua subpersonalidade, a personalidade criada artificialmente. Então você vai buscar nos lugares errados, nas pessoas erradas, nos trabalhos errados. Tudo se resume a isso, tá? Toda a sua busca por um parceiro, uma mulher, uma esposa, um marido, ter um filho, não importa. É só você, sua centelha querendo aceitação e a sua personalidade subcriada interpretando essa busca. Mas, enquanto você não aceitar primeiro você, a sua centelha dentro, não estou falando de você, personalidade. Estou falando de você, centelha, falar, eu me permito ser nesse corpo. Enquanto você não falar isso, você não vai poder viver nenhum desses relacionamentos. Ou, se você tiver um pingo de sorte na sua vida, se você tiver uma gotinha de sorte do todo, o todo pode falar, olha, eu vou colocar uma centelha na sua vida, que ela está vibrando centelha original, que ela não está buscando nada, ela só é uma centelha, mas eu vou colocar ela na sua vida para que você entenda quem você é. Porque vai haver uma ressonância ali, ou você vai diminuir a centelha daquela pessoa, ou aquela pessoa vai elevar a sua centelha. Uma das duas coisas acontece, mas esses são casos raros. Quando a pessoa está muito próxima da iluminação, acontece esses eventos. Mas quando a pessoa está muito apagada nas personalidades dela, ela deixa passar batido. Essa pessoa provavelmente já passou na sua vida. Pois é, pode ter sido em forma de um cachorrinho, pode ter sido em forma de um objeto, pode ter sido em forma de uma árvore. Esse ser passou na vida de cada um como uma forma de oportunidade. Um pôr do sol que você olha e você fala, cara, esse pôr do sol aqui tá esquisito, mas tá me fascinando. A centelha falando com você. E você deixou passar batido, porque um amigo seu falou, olha, se liga, mano, isso aí é só sol, tá ligado? E você deixou passar. Então a centelha, Deus está todo instante trabalhando. Nesse exato momento ele está trabalhando. Ele já está vendo as suas linhas temporais, aonde que você vai ter um pico de iluminação para ele poder encaixar ali uma chave para você virar na sua mente. Já está vendo aonde que você vai cair para ele poder te auxiliar nessa queda. O todo, ele está todo instante te auxiliando. O todo não para de trabalhar. Lembra? Agenda lutada. Não para nunca. Então ele coloca ele não, né? Você se coloca. Você é ele no caso, mas eu falo ele porque ele é você. Então ele coloca as piores condições na sua vida para que você repense o que você tem feito. Então a gente coloca no pior relacionamento para você falar, para de buscar. Para você entender que a sua centelha não precisa buscar nada. Que sua centelha só quer ser aceita por primeiro você. Pela sua mente e pelo seu emocional. Porque o seu emocional e a sua mente são
os primeiros a recusarem a sua própria centelha. Eles são moldados a acreditar que essa centelha não é verdadeira. Ninguém fora de você pode negar você. Por isso que as pessoas tentam introduzir ideias na sua mente, porque elas entendem que personalidade, eu não posso mudar você. Mas eu posso colocar uma ideia na sua cabeça que vai mudar a sua forma de se enxergar. E aí você mesmo vai se matar. Você mesmo vai se crucificar. Você mesmo vai apagar a sua centelha. Mas eu só consigo inserir uma ideia na sua mente, se também você permitir. Porque se não houver permissão, eu não posso inserir nada na sua cabeça. Lembra? Livre arbítrio. Poder de escolha é poder completo de escolha. Ninguém pode fazer algo com você que antes você não tenha permitido. A maior atrocidade que aconteceu com você veio de uma permissão sua. Acredite em mim. Uma outra pessoa com uma personalidade mais forte que a sua, vivendo a centelha de uma maneira mais poderosa que a sua, teria vivido essa experiência de forma completamente diferente, talvez evitado de acontecer algo ruim que aconteceu com você, uma doença que veio até você, um abuso que aconteceu com você de pai, de mãe, não importa. A sua centelha, quando ela está acesa, ela não permite nada atingir ela. Então foi uma personalidade subcriada que se você se envolveu, que você se permitiu se envolver tanto com ela, que essa personalidade não viu outra escolha senão deixar o mundo atuar em cima dela. Mesmo que nada pudesse ter o poder de te afetar. Aconteceram muitas coisas ruins comigo, Felipe Lino, assim como com todas as pessoas que pisaram nesse planeta. Mas eu não me arrependo, eu não falo que essas coisas foram ruins verdadeiramente. Eu olho para essas coisas e eu falo, cara, essas coisas aqui são só ensinamentos. Não são nem bom nem ruim. Só aconteceram, são fatos. O fato ele não é bom e ele não é ruim, são fatos. Foi uma permissão que eu dei, aconteceu, tudo certo. Aprendi a lição. Aprendi que essa personalidade aqui tem esse ponto fraco, portanto eu vou fortalecer essa personalidade. Exatamente. Eu estou melhorando as minhas personalidades, porque nesse mundo aqui não se vive sem uma personalidade. A não ser que você queira morrer em 2. Porque a centelha, ela vai querer expandir. E quando a centelha quer expandir, ela vai virar presidente dos Estados Unidos, vai virar parte da ONU e vai querer mudar todo o sistema da ONU e ela vai morrer. Por quê? A centelha não tem limite. Por isso que as pessoas não querem viver a centelha. As personalidades têm limite. A personalidade pode falar, eu só vim aqui para esse mundo para trabalhar em CLT, comprar móveis, me alimentar e alimentar minha família. A personalidade pode falar. A centelha nunca vai falar uma coisa dessa. Nunca que ela vai falar, eu só vim para esse mundo aqui para comprar móveis. Nunca que a sua centelha vai falar, eu só vim para esse mundo aqui para ganhar dinheiro. A sua centelha sabe aproveitar essa vida aqui, filho. Sua centelha sabe ver a vida para além do que todo o sistema arquitetou. E ela entende que tudo isso daqui é passageiro. Portanto, carpe diem. Aproveite o dia. Lembra? Sociedade dos Poetas Mortos. Aproveite o dia, porque um dia vocês verão que vocês não aproveitaram o suficiente. Então, filho, entenda. Tudo que está acontecendo com você nessa vida aqui, todo o mal que a vida te fez, tudo que foi causado com você e deixou aquelas marcas, não foram marcas que ficaram na sua essência. Foram marcas criadas em suas personalidades, que para a sua centelha original são meros aprendizados. Desapegue-se, solte, deixe a sua centelha trabalhar, deixe o todo dentro de você atuar através de você, se torne um canal para o todo, se tiver coragem. Porque se você acha que você é sincero com você mesmo, você provavelmente não está sendo sincero com você mesmo. Se você acha que você está sendo sincero, mas não sente que você e o seu mundo está desabando ao seu redor, enquanto você confessa as coisas para você mesmo durante sua sinceridade, você não está sendo sincero. Porque quem é sincero vê o mundo inteiro desabar e vê as personalidades caírem e deixa cair. Então, a centelha, que é a verdadeira sinceridade, não tem nenhuma subpersonalidade. A centelha, ela cria as personalidades e ela entra nas personalidades, dá vida a ela, porque a centelha é a vida em si. Então, ela dá vida a essas personalidades, vive o roteiro dessas personalidades, evolui através dessa personalidade, porque lembra, a centelha também evolui, o todo também evolui. Assim como a sua centelha, assim como o todo, precisa se fragmentar em consciências organizadas para aumentar a sua expansão, para evoluir ainda mais. Porque lembra, o todo sozinho não pode evoluir, porque ele é o próprio todo. Mas quando ele experiencia histórias individuais de cada ser, ele permite se expandir ainda mais em conhecimento, em
capacidade em poder, porque cada centelha desenvolve um poder, cria um poder. Olha só que coisa interessante, sabia disso? Cada centelha desenvolve um poder. E cada uma dessas centelhas é em si o todo, e o todo, portanto, está evoluindo. Agora imagine você, uma consciência organizada que cria subpersonalidades. Por que isso acontece? Para que a sua própria centelha evolua através dessa personalidade. Sua centelha compreende o que é estar num mundo tridimensional. Existem personalidades suas que estão em outros planos. Existem personalidades que não são você da centelha, que são personalidades criadas por outras centelhas, obsessores, por exemplo, que entram no seu corpo. A centelha também aprende através dessas personalidades. Então, a sua centelha está a todo instante aprendendo. E ela utiliza desses recursos da personalidade que ela mesma cria para aprender ainda mais. Porque a própria centelha, aprendendo por si mesma, não pode. Então ela precisa criar, assim como o todo, subpersonalidades. E aí cada uma dessas personalidades criam também subpersonalidades, e assim vai. Então percebe que é personalidade dentro de personalidade, dimensão dentro de dimensão. Quando você fala, cara, tudo isso daqui está sendo criado por essa centelha. É desse ponto aqui que tudo isso está surgindo. É desse ponto aqui que todas essas incongruências surgem, nascem. Mas nenhuma dessas incongruências sou eu. São apenas aprendizados. Então eu evoluo. Assim vive um iluminado. Nunca que você vai conseguir controlar a personalidade de um iluminado. Porque no instante que ele tá te abraçando, no outro instante ele já tá te dando um croque. Falando, ó, filho, você errou nisso aqui. E aí você tenta se chatear com ele e já tá sorrindo de novo, já tá alegre. Você fala, caralho, mano, como é que eu vou controlar um cara desse? Se já viu alguém aqui no comentário e falou, nossa, Felipe, é uma personalidade pra cada vídeo agora? Se pra você eu estou vivendo várias personalidades em um único vídeo, você talvez não tenha compreendido que você vive cada personalidade a cada instante. Você se esqueceu disso. Eu apenas estou te mostrando através do meu próprio canal que eu vivo personalidades e que você se convence de que eu sou cada uma delas em cada um dos vídeos. Eu te engano todas as vezes, porque você não consegue ver a minha centelha a não ser que você esteja vivendo a sua própria centelha. É muito fácil entrar em uma personalidade de milionário. Eu assumi a postura aqui de que agora eu sou milionário, eu sou executivo, eu sou um empresário multi e 1000 vezes bem sucedido aqui e converter todo esse conteúdo aqui em conteúdo de empresário e enriquecer em cima disso, mas eu também posso criar o conteúdo de, nossa, o bom samaritano que não precisa de dinheiro, então eu vou fazer esses conteúdos aqui virarem doações para caridade. Eu posso ver essas duas personalidades, posso ver a personalidade do eremita sumir aqui, ninguém mais vai me ver e ainda assim permanecer rico, tá? Posso ver várias personalidades simultaneamente e nenhuma delas é seu. Porque toda a personalidade que está nesse mundo aqui são criações da minha centelha. As minhas personalidades não são eu. Lembra? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Cristo falou. O que ele quis dizer com isso? A sua personalidade não é a minha centelha. Não é o meu todo. Você criou uma personalidade, sim, se convenceu de que você é ela e se esqueceu de quem você realmente é. Portanto, os seus pensamentos não são os meus. Você teria os mesmos pensamentos que o meu se você vivesse a centelha. Então você entenderia que a minha centelha sente da mesma forma que a sua. Expressa da mesma forma que a sua, pensa da mesma forma que a sua, quer fazer as mesmas evoluções e revoluções que a sua. Aí o seu pensamento seria o mesmo que o meu. Mas no momento não está sendo. No momento está se convencendo de que eu sou uma personalidade. De que eu sou Felipe Lino. CPF Felipe Lino. O nome Felipe Lino, criado pelo meu pai e minha mãe. Eu não sou nada disso. Ou você acha que eu sou negro, ou eu sou branco, ou eu tenho cabelo preto, cabelo cacheado, cabelo loiro. Você acha que eu sou alguma dessas coisas aqui? Vamos fundo, então. Ou você acha que você é alguma dessas coisas? Você acha que você é essa pessoa que você olha no espelho? Você não é isso. Você está para além disso. Tem pessoas que eu vejo na rua que não, elas acham que são bonitas, que são feias no outro plano. São monstros. Que regrediram tanto a própria evolução que voltaram e regrediram para o nível animalesco das vidas passadas evolutivas dela. Então, virou um animal. No outro plano, não entende, mas é um morcego, é uma cobra, é um elefante, é um rinoceronte, dependendo de qual vertente a pessoa evoluiu. Então você acha que você é isso, mas o que você tem vivido? A sua centelha está se permitindo ser expressada? Você está permitindo a sua centelha expressar? Você está vivendo a sua completude? Você está vivendo a sua autenticidade? Porque senão, você só é quem você é nessa vida aqui. No outro plano lá, meu amigo, você é completamente diferente. E é limitado. Porque a centelha que não expressa é uma centelha que está se limitando. E a centelha não pode se limitar. Portanto, inverte-se tanto a polaridade que se torna feio. Fedido, nojento, asqueroso. O todo não é isso. Você está fazendo com que o todo negue a si mesmo. E você não pode fazer isso. Isso
é uma blasfêmia falar que o todo não existe dentro de você. Essa é a verdadeira blasfêmia. É falar que dentro de você Deus não está. Que não existe um pedaço de Deus em você. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia não é falar que Deus é isso ou que Deus é aquilo. Não. É negar Deus dentro de você. E quando você estiver vivendo Deus dentro de você, você vai se arrepender de todas essas coisas. As suas personalidades vão se arrepender por ter negado o divino dentro de você. Pessoal, aqui na descrição estarei deixando o link para a fonte. A fonte é um produto que já está se encerrando pelo valor atual e vai aumentar o valor catastroficamente. Então vai ficar um valor muito diferente do valor que está atualmente até dia 1º. Então você tem até dia 1º, daqui a 3 dias, se eu não me engano, para acessar a fonte pelo valor que está e ainda assim ter acesso a todos os conteúdos que estão dentro da fonte. A gente vai subir o valor porque é um projeto que está crescendo cada vez mais, logo a gente vai estar densificando a fonte, então a gente vai ter alguns movimentos no tete-a-tete com o pessoal, vai criar algumas egrégoras no mundo físico, vai criar a fonte mundo físico também, uma fonte, empresa, fonte mesmo, o setor, a fonte na vida real, no mundo físico. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma certa margem de dinheiro para poder financiar todas essas coisas, né? Então a gente vai tá aumentando o valor da fonte, óbvio que vai estar entregando os conteúdos tão grandiosamente como sempre. Se você gosta do conteúdo do YouTube, cara, óbvio que o conteúdo pago vai ser infinitamente melhor, porque lá eu consigo colocar toda a minha energia e eu estou ganhando alguma coisa em troca. Aqui no YouTube eu nem sou monetizado, pessoal. Eu ganho o quê? 3 centavos por vídeo, alguma coisa assim, 1,70 por vídeo. Não é monetização. Entende? Então eu não ganho muita coisa aqui, mas mesmo assim eu dou o meu melhor. Imagine quando eu estou ganhando uma energia de volta, quando eu estou recebendo, quando há a verdadeira troca. Lembra? Centelha precisa de troca. Não adianta um único todo existir, ele precisa se individualizar e trocar informação. Lembra? Então eu dou e eu sou retribuído pelo que eu dou. Isso se tornou a fonte, tá? A fonte é incomensurável. Lá, conteúdo que eu não consigo nem explicar, tá muito fora da caixa, tá muito além. E lá é que você vai realmente evoluir. É uma iniciação em você mesmo. Ali você para e destrava tudo que está travando a sua vida. Então, até dia 1º, se você está assistindo esse vídeo aqui depois do dia 1º de abril, aqui embaixo provavelmente vai ter um formulário que você vai precisar assinar para a gente ver se você está apto a participar da fonte. Se você estiver apto, a gente vai conversar com você em call e a gente vai resolver tudo por call, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.